Estamos na conexão, conectados. Ótimo dia a todos. Não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, que o ressuscitou dos mortos, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal, pela vontade de Deus, nosso Pai, agora e para todo sempre. Amém. Bom dia, mais uma vez. Hoje é sexta-feira, término da lua cheia. O período que, na parte do meu trabalho com o autodomínio, nos encontramos no período D, e o planeta hoje que emite energia para todas as espécies viventes neste planeta é o planeta Vênus, e é isso, né? É utilizar aí as leis naturais. 3 horas e 25 minutos, começou às 10h17, vai até às 13 horas e 42 minutos. Nesse período tem um planeta regente, que além de Vênus ser o planeta que emite energia para toda a humanidade, para todos os seres vivos, nesse período de 3 horas e 25 também ele tem uma energia vinculando, que é com relação ao teclado dos 7 planetas, que agora no momento, se eu não me engano, é Mercúrio, mas eu tenho que olhar na minha tabelinha. Mas hoje nós vamos tratar de outro assunto. Nós vamos tratar do assunto que é muito importante para aqueles que são apaixonados por meditação, prece, oração e todos os métodos e técnicas de harmonização e se conectar, né, com outros níveis da consciência. A consciência é dividida por vários níveis, mas vamos fazer a nossa abertura, como já fez, com a nossa prece, dizendo as palavras que aos poucos ela vai penetrando no nosso subconsciente e vai aos poucos modificando, né? Despojar seu caráter dos 2 maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância, compreensão, que constitui o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são as nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo.
É preciso ter pensamento positivo, ter entusiasmo. E é bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. E é melhor dizer e ouvir que a sorte sorri para os entusiastas e ousados e saber e entender que a alegria e a felicidade não sorri para pessimistas de plantão e de carteirinha. A dificuldade, as experiências, as aflições e os sofrimentos fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso. Mas o que podemos fazer é a diferença. É a forma como reagimos diante das adversidades e como as superamos. Antes de tudo, é preciso tentar com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo superar os medos e as aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, sem ficar procurando culpados, sem pretexto e sem desculpas. Mesmo que tenhamos uma infância difícil, isso não deve nos impedir de ir em frente. Eu sou Roberto Cláudio Moreira e este é o programa Pelicano no Deserto. E essa é a nossa classe. E é suficiente dizer que eu sou um aluno como você e o mestre quer que eu apresente uma lição de casa para todos os nossos queridos colegas que participam desse programa de cunho filosófico, místico e esotérico. O episódio de hoje é sobre a meditação e criatividade, né, ao mesmo tempo, que embora os não adeptos à meditação desconheçam, mas é através dessa técnica que a criatividade no ser humano ela se vincula, né? Você utiliza essa técnica milenar e os níveis da consciência, conforme você vai conseguindo, né, alcançá-los, ali tem os seus insights e os lampejos, né, de intuição para a sua criatividade. Com frequência, simplicidade e clareza, estabelecemos que a meditação não deve ser confundida com a concentração ou com a contemplação. São diferentes, meditação, concentração e contemplação. Podemos dizer que a concentração é primordialmente objetiva dos nossos 5 sentidos, né? Olfato, tato, visão. Significa focar a atenção sobre os sentidos estimulados. Quando você fica olhando fixamente por uma determinada imagem ou um cheiro que você está acostumado a sentir, aí você fica focado naquele cheiro. Isso é a concentração no que a gente chama da parte da objetividade. Quando se está ouvindo ou lendo intensivamente, foca-se a consciência sobre certo jogo de vibrações que lhe chega por meio de um órgão receptivo particular, os olhos, ouvidos, as narinas, né? A contemplação é, ao contrário, subjetiva. A consciência ou
que estão sendo reunidas novamente dentro de um arranjo. Na concentração e na contemplação, a vontade é a necessária, pois não se tratam de estados passivos. A meditação verdadeira é a seguinte: com frequência, erroneamente confundida com esses outros dois processos que eu acabei de mencionar. Mas na realidade é muito diferente. Muito diferente. Na meditação, o objetivo não é focar a atenção sobre qualquer coisa em particular, mas sim que você se esforce em mudar o nível da sua consciência, tentar alcançar um outro grau da consciência, mas não se antecipe o que vai se manifestar. Você tem que procurar ascender, mas sem objetividade. Simplesmente deixar que a consciência, né, te guie, sem você estar focando em nada. Esperar agora 3 minutos, se eu estou lá, depois eu retorno. Na meditação, não se sustenta na mente um pensamento limitado definidamente, como na contemplação. A consciência no ser humano pode parecer a um teclado de um piano, né? São várias teclas que você acessa a consciência. Mas isso é quando você está harmonizado. Consiste numa série de oitavas ou níveis, um se fundindo dentro do outro. No nível mais baixo, né, está a forma da consciência que usamos normalmente, a objetividade. A objetiva, ela é a mais baixa. É onde estão os nossos 5 sentidos. Justamente logo acima dela está a subjetiva, com seus diferentes processos, reflexão, memória, né, os pensamentos e assim sucessivamente. Mas além desses 2 níveis, né, subindo mais um pouco, existem muitos outros. A psicologia atribui no total da corrente da consciência muitos nomes, tais como a pré-consciência, a inconsciência, a subconsciência e assim sucessivamente. A psicologia estuda, né, se aprofunda mais nesse quesito, né, de dar nomenclaturas, criar as teorias. O Jung ele fez muito isso com esse trabalho do inconsciente. A verdadeira meditação tem como finalidade alcançar um ou mais destes outros níveis de consciência. Podemos aplicar ainda outra analogia para uma melhor explicação, né? Essa analogia é muito simples e você vai entender. É como se você estivesse numa escadaria para subir. E essa escadaria, né, a nossa consciência, alternamos desde o primeiro degrau, que é o objetivo, né, onde está os 5 sentidos, subindo ao segundo grau, ao segundo, né, que é o subjetivo, e nessa escala vai subindo os degraus. Aí você vai ascendendo a consciência. Aprendemos que há muitos outros degraus acima desses 2, ainda que talvez não tenhamos experimentados. Meditar é o desejo de cristalizar e experimentar estes outros estados sublimes da mente. São os êxtases, né, que muitos dos adeptos colocam, né? As imagens e as sensações que se podem obter poderiam ser muito diferentes em várias formas, as que percebemos objetivamente e subjetivamente.
A chamada a intuição ou, né, discernimento é um lampejo da realidade que chega de uns destes outros níveis de consciência. Então, acontece muito de quem medita, né, e ele ter esses lampejos, né, de outros níveis da consciência através da intuição. Então, você saber usar essa técnica é isso, né? Você ter essa conscientização de que quando você alcança um outro nível, você é automaticamente atingido por uma intuição para que você siga, né? Para que você coloque em prática algo. Diferente, claro, né, daquilo que já está em objetividade e está na subjetividade. Assim, então, o propósito da meditação, consequentemente, é ocasionar uma transição na consciência para que, por meio da mudança, possamos alcançar o mais elevado dos níveis da mente. Aí vem a pergunta de 1 milhão. Caramba, essa que é a pergunta, né, que todo mundo quer. Como pode ser obtido essa transição de consciência ou meditação? É isso que todos nós estamos, né, em busca, né, da melhor prática ou técnica, né, de meditar. Não existe uma forma universal. Não existe. Existem variadas situações de meditar. Não existe essa forma exata, precisa. Existem numerosos métodos, os quais são apoiados por várias religiões do Oriente e pelos sistemas místicos e metafísicos. Talvez em certo grau todos são efetivos para induzir a meditação. Acontecia muito comigo na sala de aula na universidade, depois do trabalho o dia todo, né, aquela correria do dia, à noite, quando sentava na cadeira para poder receber a informação do professor, caía no sono. Mas era um sono diferenciado, era uma meditação daquilo que você estava ouvindo. Isso ainda não estava muito na minha prática, né? Mas depois, né, que eu comecei a praticar meditação, que aí então quando acontecia de pegar no sono, mas estava ouvindo, estava no subconsciente. E geralmente não está dando atenção. Não precisa, porque está entrando pelos sentidos, né? Só que como os sentidos estão relaxados, a intuição, né? Ele vai alcançar a sua meditação que está ali sendo feita sem você estar consciente, vai alcançar o nível onde está aquela informação daquele professor falando. E essas informações não são colocadas para as crianças não sabem utilizar quando vem a intuição para elas, porque não foi ensinado. Mas o cair do sono dentro de uma sala de aula, isso representa uma coisa mística de que o interlocutor está, né, recebendo ali do locutor a informação relaxado. E ninguém entende isso. Pô, o cara não dá nem atenção, está dormindo. Não, às vezes ele já até conhece aquela informação. Já até conhece como a gente trata dessa... Vamos ouvir aí nossos amigos ligados. Eu gosto de estar conversando no ao vivo porque a gente tem essas interrupções. E essas interrupções, elas são... eu não tenho as ferramentas aqui todas, né, que são necessárias para fazer uma boa transmissão, mas você percebe que isso vem a te dar um certo desconforto, né? Uma interrupção, aquela coisa de você, né, ficar indignado, enfim. Isso vem provar que
a harmonização e a meditação, elas surtem efeito, porque você não se desconforta mais com essas coisas, você não é indiferente, elas se tornam indiferentes. Quer ver uma coisa? O país no modo geral, todos os países, tá? Ele tem dentro de um sistema montado, né, uma coisa que cria desconfortos. E esses desconfortos, né, durante a jornada do ser humano daquele país, ela vive aquele sistema fechado, criado por mentes. E aí eu dividi, até eu estava fazendo assim, falei, eu dividi nessas situações. Primeiro você é um promitente cessionário. É uma nomenclatura criada por mentes que desenvolve aquilo que é chamado de devedor. Esse é o primeiro caso. E ele só se torna devedor porque ele se deslumbra com o ilusório daquilo que o sistema cria como produto, né, para oferecer a esse prominente cessionário, que é um devedor, e ele busca disso. Aí depois ele se torna um opressor ao sistema, porque ele é endividado e ele está oprimindo, ele está contra, porque ele não consegue nunca ter equilíbrio para poder manter a necessidade dele de acordo com aquilo que ele recebe. Então ele se torna, agora, ele já é devedor aqui, agora ele é opositor, continua sendo devedor. E quem se aproveita nessas situações são sempre aqueles que criaram o sistema, né? Sempre são os advogados. Aqui o advogado que quer lucrar, né? Aqui o advogado que quer lucrar. E depois, quando ele se torna, né, um insatisfeito, ele vai entrar nessa coisa de renúncia total disso. Porque aqui ele pode acontecer duas coisas. Se ele se tornar um opressor muito agressivo, ele vai ser preso. Que ele se torna um revoltado, tal, aquela coisa toda, aí se torna um delinquente com relação àquilo que foi criado pelo sistema, que são as leis. E aí ele se torna um delinquente, ele pode ser uma pessoa insatisfeita e ele vai descendo a inconsciência, né? Vai ficando cada vez mais para baixo, objetivamente, o pensamento dele é sempre negativo. E aí ele se torna uma delinquência naquilo que se chama de sistema. Ou ele rejeita tudo, se torna um excluído em termos, né? Mas ele começa a pensar fora da caixa. Ele já entendeu como é que é o sistema, mas agora ele não quer mais. Eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Por quê? Isso não me traz nenhum benefício. Só aquilo que é interessante para mim que eu vou buscar. Somente o necessário. É isso. Só que ninguém ensina isso, né? Porque vai de encontro ao sistema. Você imagina, né? Uma população de 220 milhões de habitantes num país. E todos eles pensando dessa forma, o país quebra, a economia quebra. Então ele tem que manter essa coisa. E geralmente, né, nessas três condições, está sempre o criador do sistema, que são os legisladores, né, os entendedores de como é que o ser humano se comporta, né, na busca excessiva de suprir sua necessidade. É um ciclo, né? Se torna um ciclo vicioso. Então, essa pergunta, né? Como eu consigo a transição da consciência através da meditação? Né? Conseguir subir mais alguns degraus. Pode começar por uma forma de contemplação, certo? Que a gente já falou, isto é, recorrendo-se primeiramente a um processo subjetivo, sai do objetivo, vai para o subjetivo, né? Durante algum tempo podemos sustentar na mente um pensamento, uma experiência ou visualizar alguma coisa que seja particularmente inspiradora. Tem que ter uma inspiração positiva.
Isto poderia ser algo que nos produz emoções, sentimentos elevados. Isso a gente pode utilizar uma música, pode utilizar uma paisagem, né? Um descampado, um rio, um som do riacho. Isso tudo é vinculado a essa parte de contemplação. Ao experimentarmos sensações de tal visualização, então devemos permitir que gradualmente se vão da nossa mente. Aí, quando você sentiu que o seu emocional tá bem em contato com aquela contemplação, você tem que se desligar dela. Aí você tem que deixar somente a consciência se elevar. Porque não é através da imagem, senão você fixa naquela imagem na mente subjetiva. Você tem que deixar fluir, porque você está emocionalmente equilibrado. Por isso que nos estudos dos biorritmos, né, físico, emocional e intelectual, quando eles estão os três positivos, e você tem uma lua cheia positiva, né, boa, você está em conexão de subir alguns degraus. É só praticar a meditação que você está acostumado. Se você estiver então numa outra região que tenha totalmente uma paisagem diferenciada e você se conecta, pô, ao experimentar as sensações de tal visualização, então devemos permitir que gradualmente se vão da mente. Ela tem que se esvaecer, tem que sumir, né? O propósito disso é tratar de atrair uma afinidade dentro tal pensamento e um estado elevado da consciência. Ou, né, o ser psíquico. Você tem que deixar ela sumir da tua mente para poder você, né, alcançar outro degrau. Algumas vezes escutar uma composição musical, né, suave, que tem um efeito tranquilizante, né, ajuda a induzir a meditação, uma boa música. Aí tem aquela situação, né? Deve perder a consciência de tudo que se rodeia? Perder totalmente a parte objetiva e subjetiva? Sim, é isso. Esquecer tudo ao redor. Tudo. Som, cheiro, toque, aquela música que você colocou que é harmoniosa, que é boa. Tem que esquecer isso tudo. Que aí você vai subir para um outro nível. Se alguém está absolutamente consciente das coisas que o rodeiam, permanece em estado objetivo, não de meditação. Deve-se ter uma consciência interna, não externa, e esta chega com a meditação verdadeira. Então, parte do princípio que a gente sabe que é interno. O que está externo é aquilo que a gente está buscando se conectar, mas através da parte objetiva. Então é somente a parte objetiva que está externa. E isso que deve ser ensinado, que essa objetividade ela tem que ser desvinculada quando você tem que estar relaxado. Você não pode estar tenso, pensamento daquilo que você viveu ou vai viver, né, na parte objetiva. No entanto, isso não significa que a pessoa não pode regressar facilmente a um estado objetivo. Quando você consegue alcançar uma consciência, né, superior, subiu acima desses dois níveis, você vai depois retornando gradativamente à sua mente objetiva. A analogia é a seguinte: com frequência você se encontrou no que propriamente se chama mergulhada em um tema, certo? Você conseguiu um tema. Isso significa que estava tão abstraído com algum pensamento que nesse momento não se encontrava consciente da objetividade. Aquele tema que você está ali, daqui a pouco ele sumiu da sua mente. Você não tem contato nenhum mais de objetividade, você alcançou um outro nível. Isso, na verdade, era uma concentração profunda, isto é,
uma concentração em uma ideia em particular. Isso é similar à meditação, somente no que diz respeito a que não está consciente no que rodeia. E quando você esquece essa concentração, quando ela se dissolve na tua mente, você entrou em meditação. Mas a diferença está que na meditação a consciência não se concentra da forma contínua sobre qualquer impressão particular. Então, quando você dissolve essa impressão que você estava, né, em concentração, você dissolveu ela e você não tem mais nada na sua mente da parte objetiva, você alcançou um nível. E tem vários níveis, né? Tem um livro que eu pratico, eu leio o tempo todo, porque não adianta. Não é com uma leitura, com uma teoria que você vai conseguir equilibrar esses chakras, e não é. Isso é intenso, é para a vida toda. Existem uma coisa muito correta com relação a isso. O combate que nós temos todo dia, né, para que a nossa alma ela não se desvie, porque existe, né, o anjo e o demônio lutando pela tua alma para poder guiá-la. O que acontece? Nisso, se você se deixa, né, sobrepujar ou cair, né, e não entende que precisa estar sempre ascendendo, né, você acha que já conhece tudo, você parou no tempo e daqui a pouco você não percebe, você está em uma elipse para baixo. Então é para sempre, não tem como, é para sempre, até a transição. E até no final da transição ainda ocorre esse combate entre anjo e demônio, para não, eu quero levar para esse lado, enfim, né? Essa coisa do bem e do mal é uma coisa que é interna nossa e a gente tem que trabalhar. Aqui na objetividade já está bem escrito que é muito mais aprisionamento, né, para você ter conflitos e repulsa com aquilo que causa sofrimento e dor, né, que está na objetividade. E na subjetividade você tem como deslumbrar, né, algo melhor para você, ou também botar na subjetividade só pensamentos ruins e carregar eles para a vida toda. E para a vida, eu digo, quando passa pela transição e fica tudo armazenado, né, no nosso livro, no nosso histórico lá no Arquivos Acácio. Então vamos lá. Não obstante, qualquer posição que alguém possa assumir que proporcione relaxamento ao corpo e permita sentir uma sensação de euforia é apropriado. As pernas poderão estar separadas, os pés e as mãos também. A respiração profunda antes da meditação é proveitosa, pois ela limpa os ventrículos e vitaliza o sangue e estimula o centro psíquico. Então, sempre respira antes de você começar uma meditação. Você faz essa respiração 10 vezes, 15 vezes e você vai fazendo aos poucos uma conexão com os centros psíquicos, né? Com seus chakras, e isso vai começar a te aliviar e você vai esquecendo a objetividade. Se você tiver uma música, começa a entrar na subjetividade, fazendo uso dessa música, né, suave, lembrando que tem uma cachoeira, uma queda d'água, ou uma paisagem bonita, um descampado, enfim, aí você saiu da objetividade e entrou na subjetividade. Quando relaxou nessa imagem subjetiva, você deixa ela dissolver. Quando ela dissolver e você relaxou mesmo, fechou, você subiu um nível. É isso. Usar sons vocálicos, né, para entoar é bom, em conjunção com a respiração.
Som primordial, som mais poderoso, o Om. Tem o A1, tem os mantras, né? Os mantras, eles são combinações diferentes dos sons vocálicos, né? Quando você emite um mantra, você Om Pani Om, ele tem uma combinação. A meditação não deve ser um estado ou uma condição forçada. Ela tem que ser uma coisa tranquila. Nenhum período muito longo nem tedioso, que seja cansativo, também não pode. Jamais terá êxito aquele que vai ficar lá sentado, né, forçando, não aquele que entra já em meditação profunda e fica, diferente. Mas aquele que fica forçando a consciência, né, forçando uma meditação, ele não vai conseguir êxito. Ele tem que estar relaxado, tranquilo e utilizando, né, esse início, né, esse processo, né, de você deixar a objetividade, entrar com uma impressão, né, para a sua subjetividade, através de uma música, através de uma imagem, através de um canto de pássaro, através de uma queda de uma cachoeira. Isso é a sua subjetividade. Você vinculou ela como uma imagem, né, na sua mente, depois você dissolve ela. Dissolve que nem nesses desenho nessas 3D, né? Quando dissolve assim, igual partículas subatômicas, é isso. Deixa elas evaporarem, aí pronto. Você vai subir um outro nível. Isso, aí você não precisa ficar preocupado com a quantidade de tempo, que duram alguns minutos. E isso, depois que você relaxou, aí você já está em estado harmonizado internamente e você pode, né, encerrar, voltar à sua mente objetiva, porque você alcançou. Então é questões de minutos, né, que você, né, conseguiu, aí você retorna à subjetividade e depois à objetividade. É assim, é nesse processo, sobe a escada, desce a escada, sobe a escada, desce a escada. Quando alguém se sente bem em um estado de relaxamento e em uma apropriada disposição de ânimo e comodidade, poderá sustentar na mente o pensamento desejado, como se declarou. Então poderá permanecer passivo, esperando que a consciência tome conta de qualquer impressão que possa aparecer, se tiver êxito em todo o procedimento. Com certeza o indivíduo não deverá supor que sabe qual será a impressão. Não deve aplicar a vontade na meditação, ou exigir uma experiência de qualquer tipo em particular. Assim que começar a sentir-se cansado, isso então será o sinal para terminar a meditação. Tentar forçar o estado de meditação frustrará o propósito. O período inteiro de preparação e o resultado terão somente a duração de alguns minutos. A experiência será como um sopro intuitivo, um lampejo de uma iluminação na consciência. É isso. E, para terminar, vamos meditar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo colocar a música aqui. Se não conseguir, a gente vai meditar sem música. Porque eu já tenho como fazer o meu processo, né, meditativo. Inspira e respira. Expira e exala totalmente, né, o ar.
limpando bem os ventrílocos. Esquecendo tudo que você tem ao redor de que te impeça de você ter uma imagem, né, de um campo esverdeado, né, com bastante área para poder você percorrer, que tenha um riacho, né, que você possa introduzir nessa sua impressão, né, o barulho da água correndo. Esse processo você já esqueceu a sua parte objetiva totalmente. Inspira e expire lentamente. Se você ainda não conseguiu ter uma imagem desse campo aberto, concentre-se na sua respiração que entra e que sai no ar. Concentre-se nesse ar, inspirando e exalando lentamente. Hoje, sexta-feira, como o planeta Vênus ele tem essa influência na sexta-feira, o som vocálico apropriado é o Zo, né? THO. Eu vou fazer uma inspiração, vou reter suavemente e vou exalar o som vocálico Zo. Aqueles que quiserem acompanhar, né? Fique à vontade.
retornando à mente subjetiva, retornando, retornando. Comece a movimentar os seus braços, suas pernas, retornando à mente objetiva. Faz uma inspiração profunda e relaxe. Sinta-se relaxado e em paz. Gratidão sempre. É isso. Meditação. Estamos num processo de transição de consciência e muitos ainda não despertaram para essa transição. Estamos deixando de lado, né, essa coisa da busca material, né, uma necessidade criada, né, por mentes brilhantes, mas que ela causa dor e sofrimento àqueles que não têm condições. Precisa, como se diz, é como um jogo, né? Causa dor e sofrimento, e aí essa aqui vocês, quem gosta de filme, eu sou apaixonado. Sherlock Holmes, no 2, que o professor Moriarty arquiteta um plano em que ele vai fazer com que duas nações, né, lutem, né? Ele cria as desavenças assim, numa forma muito bem articulada, muito bem pensada, para que eles entrem em conflito e ele fique só com... Ele até compra uma fábrica de armas, mas enfim, ele não quer a venda das armas ou da munição, ele quer somente a venda da medicação e colocar à disposição o interesse pela parte doente, né, que vai ser muito maior, porque afeta, né, a guerra não só afeta aqueles que estão em luta, mas e sim toda a sociedade, né, daquele país, e o medo, né, fica fortalecido. Então a gente tem essas três condições, né, no ser humano, que é a mais dolorosa quando ele se torna insatisfeito totalmente, né, mas ele se deixa levar pela elipse para baixo, se torna uma mente contra o sistema e tende a sempre a entrar em conflito, e aí, né, delinquente, criminoso, enfim, todas essas nomenclaturas. Quando ele rejeita, ele não quer mais, ele saiu fora da caixa, ele é um ser diferente, para ele nada importa, não interessa mais, não tem interesse, porque ele já está experimentando outros níveis de consciência e sabe que a consciência objetiva, ela tem essa coisa dessa batalha o tempo todo, né? Essa batalha dos opostos, né? Pitágoras tem uma composição para isso que é muito interessante, que ele transforma esses 10 opostos, esses 10 pares de opostos, amor, ódio, eu agora não me lembro de todos, como é que é? Amor, ódio, não vou me lembrar, são 10. Mas aí a gente sabe, conforme os nossos estudos, que ele pegou esses 10 opostos e transformou em números para poder lembrar melhor e colocou ele disposto nessa numeração. E aí ele fez uma redução, a gente chama de adição teosófica, né? Que ele pega os 4 primeiros números e ele tem uma composição e vai chegar ao número determinado. Enfim, é uma técnica também que
é milenar, e a gente tem aí, né, quando ele descobriu o Teorema de Pitágoras, ele eternizou. Então é isso, a gente está trabalhando com esse foco, né? Eu principalmente, eu falo a gente porque é isso, né? Os mestres mandam falar, fazer a apresentação e fica supervisionando. E essa situação do comportamento, né? A gente tá vendo aí, já passamos mais de 100 anos, e a gente vem mostrando, essa coisa mística vem se mostrando, né, fundamental na vida do ser humano, desde muito tempo. Os hippies, né, época 1970, que foi o grande boom, né, que é essa coisa do hippie, que eles desinteressados totalmente do sistema, só que infelizmente foram, né, como é que se diz, conseguiram de uma forma, né, mostrar uma negatividade com relação àquele comportamento, que era um comportamento livre. E hoje a gente tem aí, né, várias vertentes, né, e vários grupos, né, de meditação se mostrando já como aliviadores dessa população que está totalmente adormecida e em conflito com esses opostos, né, na subjetividade, e não consegue alcançar, né, outros níveis. E aí você tem doença, você tem sofrimento, você tem guerra, você tem isso tudo. Infelizmente é isso. Mas devemos ter esse contato com o externo, com a objetividade, porque faz parte desse processo evolutivo. Fazer com que a gente consiga equilibrar, porque nós viemos aqui para sofrer, né? A gente está nesse plano justamente para sofrer, porque essa objetividade faz com que a gente tenha os dissabores e as vitórias, as vitórias e as derrotas, enfim, você tem isso tudo nesses opostos e vai adiante. Para encerrar, eu vou recitar um poema, né, que eu gosto muito, tem muito tempo que eu não faço, não sei quanto tempo já tem, mas é o poema que eu estou fazendo ele cada vez mais penetrar no meu interno e se tornar realmente um mantra para mim, que é totalmente colocado em cima de ideias e vivências minhas, que esse poema se traduz, né, numa coisa bem libertadora. Mundo ilusório. Tornar-se austero e atento aos próprios atos requer simplicidade, humildade e fé. Ter um coração simples num mundo cheio de vaidades e modelos, aos quais insere-se ao comportamento, terá uma luta constante. Aplicar-se ao amor pela caridade, fé e esperança para ter uma vida reclusa e honesta, privando-se dos prazeres ilusórios que joga nossa alma nas trevas da ignorância, nos aprisionando. Pode ser contrário aos costumes do cotidiano viver e assim adquirir inimigos. Ganhar a vida com o próprio suor do rosto, como faz o acrobata em sua corda, sem tombar, para não ser consumido e jogado ao chão, tem que focar na luz divina que nosso Senhor Jesus nos ensina no caminhar do dia até o anoitecer. Dessa luz que recebo, é meu dever me entregar à paz, ao amor e à amizade, e oferecer este modelo,
sem exigir que o sigam aos deveres de pai de família, a educação dos filhos e realizar o trabalho da alma. Muito obrigado a todos, tenhamos uma ótima sexta-feira. Estou encerrando o programa Pelicano Deserto. Antes de mais nada, desse encerramento, logo mais teremos o Pelicano Deserto com o nosso sarau místico, né? E aí eu vou fazer minhas postagens no Stories com algumas poesias minhas, com poesias de outros poetas, e enfim, o programa Pelicano Deserto tem, às sexta-feira, esse sarau místico, que coloca à disposição nos Stories algumas poesias musicalizadas e, né, menciona alguns poetas que eu tenha pesquisado e acho interessante, né, compartilhar. E durante, né, começa às 20 horas e 30 minutos. Durante essas 24 horas dos stories, a gente vai entrando, né, no nosso ao vivo com alguma coisa que precisa ser falada, ou a gente faz uma recitação de um poema que gostou. Enfim, esse é o nosso sarau místico, né, do Pelicano Deserto. Não percam, acontece aqui no Instagram. Ele só acontece no Instagram, ele não vai para o YouTube, o sarau místico, tá bom? Muito obrigado a todos, tenhamos aí uma ótima sexta-feira e está feito o convite. Na Praça do Jardim, revisões de valores e compras, solicitação de